Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao culto vespertino do dia 9 de agosto de 2020 da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Estamos distantes, todavia, temos nesse momento o mesmo propósito, que é o de glorificar e honrar o Todo-Poderoso Deus. Eu quero convidá-la para a leitura do verso 1 do Salmo 115. Por favor, abra sua Bíblia nesse instante, no primeiro versículo do Salmo 115. A palavra de Deus diz o seguinte, verso 1 do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. É o que nós vamos fazer nesse momento, cantando o cântico grande ao Senhor. Nós seremos auxiliados nesse momento pelos adolescentes da igreja que irão executar essa canção. Vamos declarar que o Senhor é grande. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
depois de declararmos a grandeza do Senhor, quero convidá-lo para entoarmos mais um cântico, agora o hino de número 21, ao Deus de Abraão, louvai. Cantemos. Ao Deus de Abraão, louvai, no vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão, louvai, expurmandado céu. Minha alma deixa a terra e vai gozar o céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça. O Senhor é grande, poderoso, excelso. Nós declaramos a tua grandeza, nos prostramos diante do Senhor nesse momento e queremos, ó Deus, devotar-te, entregar-te a nossa própria vida como expressão de louvor. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de adoração e de louvor, e pedimos, ó Deus, nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações através da exposição da tua palavra. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Nesse momento vamos ter a alegria, a satisfação de ouvirmos a exposição bíblica através do pastor emérito da igreja, reverendo Wilson do Amaral Filho. Olá, meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo, saúde e paz no Senhor. Muita alegria em estar na sua casa neste momento para continuarmos o nosso culto a Deus e meditarmos na santa palavra do Senhor. Eu desejo que a graça de Deus repouse sobre a sua casa neste dia e que, com muita alegria, nós possamos perceber a mão do Senhor conduzindo os negócios de nossa casa. Agradeço a Deus pela vida que Deus lhe concede e suplico que Deus o proteja, a proteja neste momento tão difícil que a sociedade vive. Eu quero convidar a sua atenção para a leitura que vou fazer na Epístola aos Hebreus, o capítulo de número 4. Hebreus, capítulo 4, você pode acompanhar esta leitura do final do capítulo 4
versos 14 até 16. Na verdade, nós precisamos nos lembrar de que a carta aos Hebreus foi escrita, dirigida a judeus cristãos que estavam sofrendo com perseguição, que estavam sofrendo e estavam com a tendência de querer abandonar a vida evangélica e voltar para as suas origens. Então, o autor da carta aos Hebreus é muito enérgico na forma como fala. Mas nós vamos ler um trecho que é maravilhoso. Então, Hebreus 4, de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos nesta hora. Louvamos o teu nome, porque o Senhor tem sido generoso para conosco, não permitindo, ó Deus, que nós passemos por lutas mais do que podemos suportar. Nós te agradecemos, porque Jesus Cristo se apresenta diante de nós como aquele que nos compreende, como aquele que tem entendimento do nosso sofrimento, justamente por conta de ter sofrido de maneira semelhante. Nós pedimos, nosso Pai, que o Senhor nos fortaleça com a meditação da Tua Palavra, que o Senhor abençoe este lar que nos assiste agora. E nós imploramos que na Tua graça o Senhor segure na mão de todos aí em casa e que o Senhor fortaleça, ó Deus, esta casa, no nome de Jesus pedimos. E, ao mesmo tempo, estendemos as nossas orações em favor da nossa cidade, em favor das pessoas nos hospitais, do pessoal médico que está tratando dos infectados pela pandemia. Nós suplicamos que o Senhor abençoe as autoridades. Nós suplicamos que o Senhor dê às autoridades sabedoria para tratar, como tratar a volta à normalidade depois desta pandemia. E nós suplicamos que o Senhor nos dê muita paciência, perseverança, e, ó Deus, que a igreja esteja aberta para aqueles que estão desempregados, a fim de que nada falte aos lares dos irmãos. Nós suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor não olhe para nós como somos, porque o Senhor sabe que nós somos imperfeitos, fracos, falhos, guardamos segredos de todos os outros, mas não guardamos de Ti. E por isso o Senhor sabe exatamente como somos. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe, nos ajude e nos abençoe. E agora, ao meditarmos na Tua Palavra, eu suplico que o Senhor nos dê a Tua graça e a edificação que é necessária. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, esta passagem nos fala a respeito de Jesus Cristo como sendo o grande protagonista da obra de Deus de redenção, de salvação. E quando fala de Jesus Cristo, o autor de Hebreus não usa a palavra Cristo, que significa Messias, ou ungido, mas ele usa Jesus. O Jesus, e naturalmente ele se reporta a Jesus na vida terrena que Jesus Cristo teve. Neste trecho aqui especialmente, ele não está falando meramente do Jesus Cristo glorificado, mas sobretudo ele está falando da passagem que Jesus Cristo teve na terra, andando pela Judeia, pela Samaria, pela Galileia,
andando pela Palestina, enfim, e nós percebemos que a vida de Jesus Cristo foi uma vida muito intensa, foi uma vida de muitas batalhas, muitas lutas, não apenas contra Satanás, o inimigo das nossas almas, mas contra aquela profecia que estava muito claramente delineada na sua mente, que era a questão do coração endurecido do seu povo. Ele falava, as pessoas escutavam, mas não ouviam. Ele mostrava sinais, mas as pessoas não conseguiam ver a divindade de Jesus Cristo, não estavam abertas para isto, e isto é profético. Tinha que acontecer assim, exatamente para que nós, os gentios, que não somos judeus, fôssemos alcançados pela graça de Deus. Pois bem, quando nós olhamos para Jesus, então, o protagonista, como eu disse, ele é chamado aqui pelo autor da carta como o Filho de Deus. O Filho de Deus que atua como grande sumo sacerdote. Esta figura é trazida do Antigo Testamento e nós sabemos claramente que o Antigo Testamento era, sim, o sumo sacerdote no Antigo Testamento era aquela figura máxima da espiritualidade do povo, porque só ele, somente ele, uma vez ao ano, podia entrar no recinto mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, exatamente para oferecer libações, sacrifícios em favor de si mesmo e em favor do povo. O autor da carta aos Hebreus, logo no começo da sua carta, ele diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, capítulo 1, verso 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui ele está falando agora do Filho de Deus glorificado, de Jesus glorificado, este outro aspecto que é a escolha de Jesus Cristo, o Filho unigênito, para ser o fiel representante de todas as coisas. Muito bem, quando nós olhamos para o trecho do capítulo 3, o primeiro versículo, o autor está dizendo que os irmãos participam da vocação celestial e devem considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Isso significa que quando o autor do livro de Hebreus está falando a respeito de Jesus, a respeito dele como Filho de Deus, está afirmando claramente que Jesus Cristo assumiu a função de apóstolo, de enviado de Deus, a função de sumo sacerdote, aquela pessoa que efetivamente assumiu a responsabilidade de levar o povo de Deus a Deus. E nessa situação, então, nós encontramos aqui a ideia de que este Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, porque ele ascendeu aos céus, ele, na verdade, estabeleceu para Deus uma casa. Isso está escrito no capítulo 3, no verso 4. Toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Cristo, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O autor, então, nos leva a pensar que Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote, carrega consigo a casa que ele construiu. E esta é uma coisa impressionante. A casa que ele construiu são pessoas. São todas as pessoas
que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ah, queridos irmãos, como é maravilhoso nós pensarmos no fato de que há um enorme privilégio no fato de crer em Cristo, porque todo o conjunto da obra de redenção está sendo desenvolvido passo a passo, todos os dias, e nós, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos essas pessoas envolvidas nesse projeto da casa espiritual, que é a Santa Igreja de Deus. Então, a recomendação do escritor aos Hebreus é justamente na direção de que aqueles crentes, seus leitores, sejam pessoas que efetivamente respondam de uma maneira precisa, de uma maneira inteira, o que de fato devem fazer como crentes em Jesus Cristo. Então, olhe só. A primeira coisa que vemos, depois de instituída a pessoa de Jesus Cristo como sendo o alicerce desta casa, é que os crentes devem conservar firmes a sua confissão, que é a confissão evangélica. Por quê? O texto nos mostra que o autor, para nos convencer da necessidade de nós guardarmos a confissão, vai apelar de volta para o Senhor como sumo sacerdote. Ele diz: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ora, a qualidade do nosso sumo sacerdote se mostra nesse lado aqui como a compaixão pela fraqueza. Nós sabemos das nossas limitações. Algumas nós temos consciência. No geral, nós sabemos que somos limitados. Mas há coisas que nós fazemos que imaginamos não haver problema diante de Deus e eventualmente podem ser pecado contra Deus. Ao mesmo tempo, nós sabemos com clareza, com toda a clareza, que determinadas coisas que fazemos ofendem a Deus. Fraquezas. E Jesus Cristo é apresentado como aquele que se compadece dos fracos. Mesmo que eu esteja em pecado, um pecado momentâneo, uma situação em que eu deslizei, como Davi deslizou, um homem segundo o coração de Deus, de repente teve pecados incríveis na sua vida, deslizes, coisas injustificáveis. Entretanto, o amor de Deus nunca o deixou. E o amor de Deus nunca te deixa. O amor de Deus nunca abandona. O amor de Jesus Cristo, a compreensão que Jesus Cristo tem da fraqueza, nunca cessa. Porque o texto nos leva a pensar que Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E há uma coisa interessante. Falando ainda de Jesus Cristo, nós devemos guardar a nossa confissão exatamente pelo fato de que há uma semelhança, não uma igualdade, mas existe uma semelhança da vida de Jesus Cristo e da nossa. Todos os dias, nós somos tentados. O apóstolo Paulo vai dizer que nós, antes da conversão, éramos conduzidos pelo ritmo do mundo, ou então éramos seduzidos pelo poder satânico, ou então éramos conduzidos, guiados pela nossa própria natureza caída.
mas depois, Deus, sendo rico em misericórdia, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós nos tornamos a casa desse Senhor que é o nosso libertador, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Mas o texto nos mostra, queridos, esta igualdade, esta similaridade conosco. Porque enquanto Jesus Cristo passou peregrinando nesta terra, ele foi todos os dias pressionado pelas ideias, pressionado pelas injustiças, pressionado pelas acusações, pressionado pelas pressões sociais, pressionado pela incredulidade das pessoas, pela ingratidão das pessoas. Não eram 10 os que foram curados, por que só este voltou? Ele sempre foi uma pessoa injustiçada, fazendo bem. E ele certamente sofreu as pressões da massa. As pessoas queriam arrebatá-lo para ser um rei. E vocês se lembram com toda a clareza que quando ele viu, depois da multiplicação dos pães, que a multidão vinha para coroá-lo rei, ele afastou os seus discípulos, ele mandou-os embora. E a Bíblia nos diz claramente que ele ficou sozinho orando. O que ele estava fazendo? Ele estava pedindo a Deus planos para governar como rei? Na verdade, ele estava se cercando novamente de toda a misericórdia divina, porque ele tinha que realizar o plano da cruz, a caminhada para a cruz. Então ele lutou contra si mesmo. E o escritor de Hebreus, no capítulo 5, nos diz no verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Em outras palavras, por que eu devo guardar a confissão? Em primeiro lugar, porque Cristo me fez sua casa. Ele habita em mim. Ele habita em você se você crê, se você confessa. Mas eu devo me manter firme na minha confissão, exatamente porque Cristo pode se compadecer dos meus sofrimentos pessoais. Cristo pode sustentar você no meio das suas aflições. E não é só isso, porque Ele compreende como é, porque viveu assim. Teve os mesmos expedientes que nós temos. E isto é um ponto interessante. A Bíblia afirma que Jesus Cristo não pecou. Em momento algum, Jesus Cristo pecou. Mas ele foi tentado muitas vezes. Então, se conclui que quando nós damos acesso à tentação, e quando nós permitimos que ela tome corpo no nosso coração, aí nós pecamos. Cristo nunca permitiu que uma tentação subisse ao seu coração. Ele sempre rejeitou as tentações, orando, vivendo para a glória de Deus, fazendo a sua vontade, perseverando. E por isto ele é competente para cuidar da nossa vida. Então, o escritor aos Hebreus nos leva para o último versículo desta perícope. E ele nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Há várias coisas aqui e o nosso tempo é muito limitado. Mas eu espero falar um pouco de cada coisa aqui, abreviadamente. Em primeiro lugar, o salmista, o escritor aos Hebreus, está dizendo para aqueles que mantêm a confissão, porque Jesus Cristo é aquele que se compadece das fraquezas,
porque viveu no meio das fraquezas e suportou-as. É necessário, então, chegar confiadamente onde? No trono da graça. Que lugar é este? Olhe, quando Isaías estava triste por causa da morte do rei Uzias, Deus lhe consolou dando uma visão extraordinária do seu trono. E mais tarde, o próprio Isaías escreveu que Deus não habita apenas num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos. É maravilhoso pensar, então, que o trono da graça não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, mas é um lugar da fé. É um lugar onde Deus está. Mas não é um lugar comum, é um lugar de glória, é um lugar de majestade, é um lugar de pureza, é um lugar onde a nossa santidade vai ser testada, onde os nossos pecados aparecerão. O trono da graça é um lugar onde a nossa honestidade vai ser questionada, mas o trono da graça é um lugar de misericórdia, de profunda misericórdia, de renovação da benevolência do Senhor. É uma forma de dizer que Deus não vai dificultar o acesso. Você pode se lembrar de Esther, quando foi feito o edito dizendo que os judeus seriam mortos num dia específico, Mardoqueu foi correndo à sua sobrinha, a rainha Esther, e lhe disse da necessidade dela ir ao rei para interceder em favor dos judeus. Ela disse assim: mas você não sabe que entrar diante do rei sem ser convidado pode gerar a morte? E Mardoqueu disse assim: mas será que não é exatamente por isso que você foi feita rainha? Em outras palavras, Jesus Cristo foi feito nosso rei. E Ele nos pega pela mão e nos leva a esse lugar santíssimo, onde Deus habita, exatamente chamado de trono da graça. E o que é que a gente vai fazer junto ao trono da graça? Nós vamos olhar para a carta e ver aqui que há uma finalidade. Ele aponta a finalidade aqui, o autor. E diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, a fim de recebermos carinho, a fim de recebermos compaixão, a fim de recebermos bênção, a fim de recebermos cuidado, consolo, orientação, segurança. Eu fico pensando de novo em Davi e fico pensando quantas vezes ele foi perseguido por causa da conjuntura da história que ele vivia. O rei Saul não o queria, ele tinha sido um soldado vitorioso, que venceu muitos dos exércitos vizinhos, então ele era odiado pelos outros países. E, no entanto, vários dos salmos que ele escreveu, ele olhou para Deus e disse: eu não tenho outro a não ser o Senhor. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é meu esconderijo, o Senhor é a minha força, o Senhor é a bênção que me nutre. O Senhor, o Senhor, o Senhor. E aqui, nós devemos caminhar para o trono da graça, com a mão dada para Jesus Cristo, a fim de recebermos misericórdia, perdão, compaixão, sustento. Deus não vai nos cobrar,
Deus vai convencer que somos pecadores, mas Deus vai trazer bem-estar, bem-aventurança para aquele coração que teme o Senhor. E o texto termina: para acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que os hebreus estavam querendo voltar às suas velhas tradições? Exatamente pelo fato de que eles estavam vendo que havia muito sofrimento por ser cristão. E toda pessoa que quiser viver como cristã vai ser perseguida, vai ter as suas dificuldades. Eu tenho, tu tens, ele tem. O ponto é que em nenhum momento Deus vai permitir que os seus filhos sofram além do que eles podem sofrer. E o socorro virá em momento oportuno. Volte no tempo e pense, por exemplo, naquela invasão de Senaqueribe na região de Judá. Pense no rei Ezequias, pense na situação de Jerusalém, pense nas ameaças que o exército fez contra a cidade, falando para que todo ouvido ouvisse e propondo o seguinte: nenhum Deus das terras vizinhas conseguiu segurar o nosso exército. Qual é o Deus que vai segurar o nosso exército aqui em Jerusalém? E quando Isaías fala com Ezequias, a Bíblia nos conta que Deus disse: olhe, pelo caminho que Senaqueribe veio, vai voltar. E quando chegar na sua terra, ele será morto à espada. Não deu outra coisa, meus irmãos. O que aconteceu é que durante a noite o anjo do Senhor passou pelo acampamento e os soldados, 180.000 soldados morreram numa noite. Os restantes saíram rapidamente do acampamento e foram embora. E Senaqueribe voltou para os seus deuses e enquanto estava cultuando os seus deuses, diz a Bíblia, os seus próprios filhos o mataram à espada e fugiram. Eu fico pensando no que aconteceu com Ezequias, com Isaías, com todo o povo de Jerusalém, porque o socorro do Senhor veio na hora certa. Eles passaram aflições? Passaram. Passaram nervoso? Passaram. Eles tiveram que orar muito? Tiveram. Eles tiveram dúvidas? Tiveram. Entretanto, Deus nunca deixou de fazer o que estava pensando em fazer. Talvez a única pessoa que tivesse o coração mais sereno ali fosse o profeta Isaías, que foi informando as ações de Deus para Ezequias e para todo o povo. O fato é que o socorro veio. E Ezequias não levantou uma lança, não levantou uma espada. Estava dormindo enquanto o Senhor fez a obra. Vai ser assim com você e comigo. Desde que nós entendamos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o Filho do Deus vivo. Desde que nós não abandonemos esta nossa confissão, justamente pelo fato de que o nosso Senhor pode se compadecer, sim, da nossa fraqueza. E Ele viveu no mesmo problema que nós vivemos, do pecado nos pressionando, da guerra contra a nossa alma. Ele viveu e compreende. Mas, sem dúvida, nós precisamos ter num ato de coragem, o gosto, o desejo, a intenção e a ação de caminhar na direção do trono da graça. Não é subir a montanha, mas é render o coração. E encontrar naquele lugar santíssimo
a misericórdia do Senhor, porque é isto que Ele tem para nos oferecer, e acharmos graça para socorro, na ocasião que Deus entender que deve derramar a graça. Então eu desejo que Deus abençoe a sua vida, e que esta reflexão aumente a sua fé no Senhor e a sua perseverança em servi-lo. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela palavra que nós recebemos. Que o Senhor nos ajude a aplicarmos todas as instruções que recebemos da parte dele. Quero convidá-lo para cantarmos mais um hino do nosso inário. Agora é o hino 297 do Inário Presbiteriano Novo Cântico. Vamos cantar e depois de entoarmos o hino, vamos orar, a bênção apostólica será impetrada. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos céus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de culto ao teu nome, te agradecemos pelo ajuntamento do teu povo, ainda que virtualmente, nós estamos com o mesmo propósito de te glorificar, de te bendizer. Ó Deus, nós imploramos a tua bênção sobre cada família, imploramos a tua graça sobre essa semana que se inicia. Receba, ó Deus, nosso louvor, nossas ações de graças, é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com você, com a sua casa, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.